Fala, meus queridos, sejam bem-vindos nesse vídeo e hoje eu vou explicar um pouquinho da minha visão de como o tarô funciona. Essa ferramenta que nós temos aqui, ó, né, que cabe no bolso, mas é extremamente poderosa. Mas como ela funciona? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acho que muitas pessoas entendem um pouquinho errado o tarô, entendem o tarô como um decreto do futuro e tudo mais. Talvez você já tenha ouvido falar, não é bem por aí e tal, mas fica nesse vídeo que você vai aprender algo bem interessante sobre tarô. Tenho certeza que ele vai te ajudar, ó, expandir a sua consciência de como essa ferramenta funciona, tá? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Renan Almotti, tá? Dá uma olhadinha no meu Instagram também, meu conteúdo geralmente é por lá. Aqui, eu tô me acostumando ainda onde é que aponta aqui, mas enfim. Dá uma olhadinha lá, vamos trocando ideia por ali, tá? Para explicar um pouquinho da minha visão de como o tarot funciona, e eu falo a minha visão porque, cara, é uma questão de crença, é uma questão de fé também, né? Uma questão de conhecimento empírico, né? De acordo com o que eu vivi com o tarot desde quando eu comecei a jogar. Enfim, então não é uma verdade absoluta, obviamente, tá? Mas acredito que vai agregar aí na sua visão também. Então, quando eu fiz o Essência Tarot, se eu não me engano, a primeira turma do Essência Tarot, eu coloquei um trechinho do filme Matrix, explicando um pouquinho de como o tarot funciona. Então, eu quero falar sobre isso, mas eu vou aprofundar bem mais nesse vídeo. Porque eu revi Matrix semana passada com a minha namorada. E aí me veio esse insight. Falei, vou gravar esse vídeo. Então, o que eu falo? Eu falo sobre a cena do Neo quando ele vai encontrar o Oráculo. E quando ele encontra o Oráculo, ela fala algumas coisas pra ele, tipo assim, eu convidaria você pra se sentar, mas eu sei que você não vai aceitar. Ou seja, ela já sabe a resposta dele, caso ela fizesse essa pergunta, né? E ela fala assim, não se preocupe com o vaso. E ele fala, que vaso? E quando ele fala que vaso, ele dá uma girada no corpo pra olhar. E quando ele gira o corpo, ele bate o cotovelo num vaso que cai e quebra. E ela fala, esse vaso. Aí ele fala, nossa, desculpa. Ela fala, não, eu falei pra você não se preocupar. E ele falou assim, como você sabia que eu ia quebrar o vaso? E aí que vem a grande resposta dela que eu falei no curso, que ela fala assim, a pergunta certa não é essa. A pergunta certa seria, se eu não tivesse falado, você teria quebrado o vaso? E isso pra mim explica muito como o tarot funciona. Vamos entender melhor, tá? Talvez ficou confuso para algumas pessoas, vão entender melhor. A questão é, ele quebrou o vaso, ele ia quebrar o vaso de qualquer jeito, e por causa disso ela já falou, não se preocupe. Ou ele só quebrou o vaso porque ela falou isso. Acaba virando um paradoxo. Por quê? Se ela não tivesse falado, ele não teria quebrado o vaso. Mas ela só falou porque sabia que ele ia quebrar. Mas ele só ia quebrar se ela não tivesse falado. Vira um paradoxo, né? É complicado para nossa mente pequenina aqui de ser humano entender, mas vamos tentar acompanhar a linha de raciocínio. Porque quando ela diz, não se preocupe com o vaso, quando ele ouve isso, ele tem consciência que vai acontecer alguma coisa com o vaso, ele começa a procurar. E é nessa procura, nesse movimento, que ele bate o cotovelo e quebra o vaso. Então, se ele não tivesse ouvido essa frase dela, não tivesse tido consciência que ele não deveria se preocupar com o vaso, talvez o vaso jamais estaria quebrado. E essa é uma coisa muito importante com o tarô. Por quê? O tarô não está simplesmente para dar um spoiler sobre o futuro, mas ele está para você mudar a sua rota. Ele existe como ferramenta, como utilidade para que você mude a sua rota de decisões para encontrar um futuro que esteja mais conveniente com você. Entendeu? Então, ele não é simplesmente para você matar uma curiosidade. Ele é para você iluminar o seu momento presente e fazer você ter mais consciência nas suas ações. Vou explicar melhor com a continuidade dessa cena que eu vi, né? E ficou na minha cabeça martelando. Eu falei, se eu não gravar esse vídeo, eu não vou dormir. Só um breve resumo do filme, né? O Neo, ele é um cara normal que saiu da Matrix por conta do Morpheus, né? E o Morpheus acha que ele é o escolhido, que vai salvar o pessoal lá. Só que o Neo não tem autoconfiança. Cara. Ele é um menino, né? Um hacker, né? E aí, não, você é o escolhido, tal, eu tenho certeza que você é. E ele leva ele na Oráculo para ver algumas questões, inclusive essa de ser o escolhido ou não. A Oráculo pega, olha as mãos dele e fala assim, você é um menino muito bom, mas você não é o escolhido. Aí o Neo se decepciona, como não sou escolhido, né? Mas, enfim, ele já não tinha muita confiança, mas ele confiava no Morpheus, né? E ela fala, não, você não é o escolhido. Quem sabe numa próxima vida. E aí, na hora que ele tá indo embora, ela fala assim,
vai chegar um momento onde você vai ter que tomar uma decisão. Porque ou o Morpheus morre, ou você morre. Só você vai poder escolher. Você vai poder se sacrificar no lugar dele. E ele sai, beleza. Ele, quando eu encontro o Morpheus, o Morpheus ainda fala pra ele: o que ela falou é seu, não precisa contar nada pra mim. E eles não tocam no assunto, beleza. E o Neo começa a acreditar muito nessa oráculo, né? Porque teve a questão do vaso e tudo mais, ele viu o poder dela, né? E o que acontece é, chega um momento onde o Morpheus é pego lá pelo agente Smith, o pessoal ali, e eles estão com uns eletrodos assim na cabeça do Morpheus para descobrir a localização de Zion, enfim. E eles estão meio que torturando o Morpheus, sabe? Para que ele fale. Mas como ele não fala, eles estão com esses eletrodos para descobrir a localização. E eles estão dentro da Matrix, né? E o pessoal que tá fora, inclusive o Neo, percebe isso, né? Estão vendo isso e fala: não tem outra solução, a gente vai ter que tirar o cabo aqui do Morpheus e matar ele. Senão eles vão descobrir onde fica Zion e vão destruir tudo. A gente vai ter que sacrificar o Morpheus. Porque uma hora eles vão conseguir achar a localização. Aí o Neo pensa: e se eu for lá interferir, tentar salvar todo mundo? E ele lembra exatamente do que o oráculo falou, né? Poxa, é exatamente isso. Ele fala: não é possível, será que é essa profecia mesmo? E ele fala: cara, eu não sou escolhido, né, de nada, eu vou, cara. Eu vou fazer o que precisa fazer. E ele vai, acaba que a Trinity vai com ele também. E ele consegue salvar o Morpheus e tudo mais. Então dá tudo certo. E no final disso tudo ele descobre que ele é o escolhido. Ele salvou todo mundo ali no final das contas, né? Então, vamos lá. Pontos interessantes dessa história. A Oráculo errou quando disse que ele não é o escolhido? Porque ele é o escolhido. A Oráculo errou? E essa resposta não existe. Por quê? Se você entender que, tipo, ela falou, você não é o escolhido, e na verdade ele é o escolhido, ela errou. Mas até onde isso é um erro? Porque, justamente por ela ter falado, você não é o escolhido, foi que desencadeou uma série de decisões da parte do Neo, com essa consciência, que levou ele a se tornar o escolhido. Só que ele se tornou o escolhido não por destino, não por profecia, mas por livre-arbítrio. Olha que bonito isso, gente. Então, o tarô às vezes é isso. Ele vai te mostrar uma coisa ali que você não concorda, você fica ali e tal, e você luta contra aquilo até provar para si mesmo que o tarô estava errado. E eu lembro de... O tarô, a gente não fala que o tarô não erra, né? Mas é muito relativo isso. Por quê? Porque como eu dei nesse exemplo aí, o que é o erro do tarô, né? Eu costumo dizer que a maior alegria do bom tarólogo é quando a previsão catastrófica dele não acontece. Vai dar tudo errado no seu casamento, vocês vão separar, aí passa 10 anos, não, estamos super bem. Que bom, por quê? Porque ao ouvir aquilo, ela já se atentou, a pessoa já se atentou para tudo que podia destruir o casamento dela. Não, realmente estamos com esse problema, deixa eu cuidar disso agora. Então ela foi mudando tudo que era possível para que a profecia ruim não se concretizasse, né? Então eu me lembro de algumas leituras que eu fiz que não deram certo, que erraram a previsão. Mas eu encontro tanto propósito nelas. Teve uma que eu fiz para mim mesmo, logo no comecinho, que eu falei, eu vou conseguir viver do tarô? Eu vou conseguir fazer disso uma profissão? E eu nem tinha essa ideia, eu achava que era esse hobby. E saiu 10 de espadas, e eu falei, nossa, desiste, né? Não dá certo, né? Não tem como ganhar dinheiro com tarô, me reforçou isso no momento. Mas aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, por que eu não consigo? Tem gente que vive do tarô, eu tenho 2 mãos, um cérebro normal, cabeça, boca, falo. Por que eu não consigo? E eu encanei com aquela parada e olha só hoje, vivo do tarô, graças a Deus, saí do CLT faz quase 4 anos. Então, aquilo foi desafiador para mim, entende? Teve uma vez que um casal queria engravidar, o marido veio fazer uma leitura de tarô porque a mulher tinha um problema e eu falei, olha, eu sinto muito, não tem como engravidar. Ele falou assim, mas nós quer, não vai conseguir, a espiritualidade vai mandar. Eu falei, não consegue. E engravidaram também. E ele falou, né, que como foi importante ouvir aquilo, sabe, me desafiou a fazer. Então, eu acredito que, assim como Deus escreve certo por linhas tortas, como dizem, né, o tarô é um grande mistério, muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E algumas vezes a gente vai ter uma mensagem que vai ser um motivador para que a gente faça alguma coisa, sabe? Às vezes a gente quer provar pra gente que o tarô estava errado, digamos assim. E isso pode ser o combustível que a gente precisa para fazer acontecer, né? Agora pensa, nessa história que eu contei. Se ela tivesse falado que ele era o escolhido, ele iria acreditar, obviamente. Mas por fé cega na oráculo e não
por internalizar aquilo nas suas próprias ações. Ah, eu fui escolhido, como se fosse um bingo, uma loteria cósmica. Eu sou o escolhido. Não. Quando ele foi lá, salvou o Morpheus, nossa, fez a porra toda lá. Aí sim ele sentiu que ele era o escolhido. Aí ninguém tira isso dele, né? Outra questão, deixa eu lembrar o que eu ia falar. Perdi um pouco aqui o rumo. Enfim, tudo que ela disse levou ele a tomar a decisão certa. Ela gerou a credibilidade que precisava para que ele confiasse nela em relação à profecia, que vai chegar o momento dele ter que se sacrificar ou sacrificar o Morpheus, que ele não era o escolhido, para que ele pudesse se sacrificar. Já que eu não sou escolhido mesmo, eu vou me sacrificar, não tem problema. Às vezes, se ele fosse o escolhido, ele ia falar, não, eu não posso me sacrificar porque eu tenho uma missão muito grande e tudo mais, né? Então, eu não diria que a Oráculo mentiu para ele. Eu diria que a Oráculo conduziu ele da melhor forma possível, de acordo com o momento dele. Ela serviu como uma guiança, como uma coordenada de acordo com o estado atual de consciência do Neil. E é exatamente isso que o tarô faz, gente. Daí é muito a cara do tarô. Não é à toa que a Oráculo chama Oráculo, né? O tarô, ele vai trazer mensagem para a pessoa dentro do nível de consciência dela que ela vai conseguir entender e absorver o que for preciso para aquele momento. Claro que, nesse sentido, gente, você que é tarólogo, você e eu, nós somos ferramentas muito importantes de levar toda essa mensagem com clareza, com bom senso nas palavras. Porque às vezes a mensagem é difícil, mas a gente sabe que tem algo legal para ser, né, um motivador positivo para a pessoa, e às vezes a gente esquece disso e só fala as coisas ruins. Então a gente também tem que levar nessa fala, assim como o oráculo muito sabiamente usa as palavras, né, de maneira certa ali, para se comunicar, para passar a mensagem para o Neil com clareza, com leveza e tudo mais, a gente também tem que fazer esse esforço, tá? Treinar a comunicação e tudo mais é muito importante nessa nossa profissão. Nós somos um canal dessa mensagem oracular até o ouvido do consulente. Então a gente tem que também ser um canal limpo, né? Para que essa mensagem possa fluir tranquilamente. Beleza? E aí? Bugou a cabecinha? Não bugou? Como é que tá? Dava para explorar mais esse tema também, tá? Mas eu não quero fazer vídeos longos, já tô de olho aqui no tempo do vídeo faz um tempinho já. E é isso, então encerro por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e aquele comentário aqui embaixo, gente. Comentário melhor de tudo, melhor que o like, melhor que a inscrição, tá? Deixe seu comentário contando suas impressões ou simplesmente incentivando o canal, tá? Eu respondo todos os comentários por aqui. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Fui!